Olá, meus amados. Uma ótima noite para todos que creem em Jesus Cristo, o nosso Salvador, e no nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados, Deus está me permitindo eu passar uma profecia para vocês. Uma profecia para cada um de nós, uma profecia de transformação, uma profecia a qual você vai ver realizada em sua vida. Bom, meus amados, então existia aquele adolescente, e aquele adolescente vivia num lar que tinha o seu pai e sua mãe. E o seu pai e sua mãe, o tempo todo eles tentavam trazer informações, educar o seu filho da melhor forma possível, mostrando para ele como era a rua, como eram as coisas no mundo, como que tinha que se portar, como que tinha que agir. E esse adolescente, ele não tolerava mais. A cabeça dele já não queria mais escutar nada. E ele achava os pais e as mães, o pai e a mãe, dois chatos que estavam pesando na cabeça dele. Aquele adolescente saiu por porta fora, bateu aquela porta e saiu para fora. Saiu para a rua assim, desbaratinado, olhando para um lado, olhando para o outro. Quando ele olhou para baixo, meus amados, ele viu uma carreira de formiguinhas andando. E aí ele falou assim: eu vou dar ouvido para essas formigas. E se abaixou até o chão para tentar ouvir o que aquelas formigas estavam falando. E aquelas formigas, ele não conseguia escutar nada. Ele não conseguia ouvir nada que saía da linguagem daquelas formigas. Mas elas tinham a comunicação delas, elas tinham as organizações delas ali. E ele ficou assim sem compreender. Falou: nossa, eu não consegui ouvir. E aí, nisso, ele deu aquela olhada para cima, ele olhou para cima e o pássaro cantou. E aquele lindo pássaro cantou. E um som que foi assim, um som suave aos seus ouvidos. E ele falou: nossa, esse som eu gostei. E ele saiu imitando o som daquele pássaro. E aí ele começou a se levantar, se levantou e saía pela rua fora, imitando o som de outros pássaros. E ele ouvia outro pássaro e imitava o som de outro. Ele olhou para o lado e viu uns cachorros latindo. E ele ouviu aquele som e achou aquele som muito próximo, muito bom para ele, agradável para ele. Viu outros animais fazendo tipos e outros tipos de som, tudo característico deles próprios. E ele escutava aquilo e achava assim agradável. Daqui a pouco ele olhou para dois seres humanos. E dois seres humanos estavam discutindo. Dois semelhantes igual ele estavam discutindo. E um xingando o outro, um falando palavrão, um gritando e se alterado com o outro. E ele olhou para aqueles dois assim. Ele falou: nossa, é assim que eu tenho que me portar. E aí ele encontrou um outro na rua e usou da mesma cópia. Assim como ele imitava os pássaros, imitava os outros animais, ele resolveu imitar aquele ser humano. E assim foi agredido com um, com o outro. E ele viu que deu certo, ele gostou daquilo. E saía com um, saiu com o outro. E aí ele olhou o outro assim e falou: nossa, isso é interessante. Aí daqui a pouco ele viu mais dois se discutindo. E aqueles dois seres humanos saíram na mão, começaram a brigar, começaram a se esbofetear. E ele falou: nossa, eu tenho que evoluir. Então assim, não é só discutir, eu tenho que brigar também. Achou um outro, começou a discutir com aquele outro, discutiu, daqui a pouco saiu na mão e ganhou na luta. E saiu e falou: ele tem que ser assim. E o outro falava com ele: eu não quero ouvir, não quero te dar ouvido. E já abraçou aquela coisa, aquela raiva toda que ele tinha dos pais. Ele agregou aquela coisa que ele encontrou dos seres humanos ali na rua. E ele falou assim: nossa, é isso que eu quero. E saía aí e era bravo, era nervoso, e saía brigando com todo mundo. E não tinha paciência com ninguém. E ele ia assim, mundo afora. Aí ele encontrou um mais forte que ele. Ele encontrou um mais brabo que ele. E aquele ali peitou ele e foi para cima dele e parecia um leão para ele. E ele tentou se manter firme, mas aquele ali assustou ele, colocou um medo na alma dele. E aquele medo tomou ele. E ele falou: nossa, com esse não dá. E aquele ali
veio para cima dele, disposto a agredir ele. Ele olhou bem nos olhos e falou: esse daí ele vai me derrotar. E ele fugiu com medo, apavorado, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo se aquele estava perseguindo ele, e já apavorado. E aí ele lembrou da casa dele e voltou correndo para dentro da sua casa. E ele já não era mais um adolescente, ele já era um adulto formado. E quando ele chegou na casa dele, os pais dele já haviam falecido. Ele já tinha perdido o pai e a mãe dele. Então assim, ele não tinha mais o pai e a mãe dele para ouvir. E aí ele se apavorou mais ainda, saiu louco pela rua, saiu assim, alucinado. Ele já não tinha referência dele próximo dele. Ele já estava louco com aquele tipo de vozes que ele ouvia e começava a ouvir vozes: eu vou te pegar, eu vou te pegar. Vozes assim ruins, vozes, falas negativas, falas de difícil, falas brabas, falas fechadas, falas duras. E aquilo vinha de encontro a ele, parecia que estava batendo nele, parecia que estava agredindo ele. E ele correndo para um lado, corria para o outro. E ele ouvia: eu vou te matar, eu vou te matar. E aquilo assombrou ele. Ele falou: nossa, eu vou morrer. E sumiu, começou a correr para um lado e para o outro. Não tinha lugar para onde ele se esconder. Até que ele ouviu aquela voz: acalma o seu coração. Ninguém vai fazer mal a você. Você não irá morrer. Eu estou com você. Então ele ouviu aquela voz e aquela voz assustou ele. Ele olhou e achou assim uma voz familiar, uma voz amigável: venha por aqui. E ele deu ouvido àquela voz. Ele achou aquela voz suave, igual a dos passarinhos. Ele achou aquela voz soava bem, igual a dos outros animais que ele começou a ouvir. Já não era aquela voz igual daqueles homens brutos, aqueles homens duros. E aí ele pegou e começou a dar atenção, dar ouvido àquela voz. E aquela voz era amigável, era uma voz boa. E assim, quando ele olhou, ele abriu os olhos, ele viu à frente dele, ele estava de encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha, me siga. Hoje você está comigo e você é um dos que eu quero andando comigo. É um dos que eu quero para moldar, para que você seja amanhã um irmão meu na presença do meu Pai amado, nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero você. E assim ninguém vai te encostar a mão. E ai daquele que querer, ao menos pensar em te encostar a mão. E ele começou a dar ouvido àquela voz. E aquela voz continuou falando. E foi falando, e foi falando. E ele foi ouvindo. E ele foi ouvindo. E aquela voz foi ficando mais agradável ainda. E ele assim, ele seguia aquela voz. Ele seguia aquela luz que era Jesus. E ele foi, ia seguindo, e aquela voz agradável, e ele dando ouvido, e assim a transformação começou. Ele começou a se transformar, e aí ele começou a compreender. Ele começou a compreender que não era aquilo ali, aquilo que ele estava anteriormente, e sim o que ele era agora ali. Ele estava sendo transformado por Jesus Cristo aqui na terra. E ele começou a abrir mão de tudo que era ruim na sua vida. E assim, a obra começou a ser trabalhada e a profecia foi sendo concretizada. E é aí que eu falo para vocês, meus irmãos, Deus me apresentou a profecia para cada um de nós. Nós precisamos ouvir a palavra e praticarmos a palavra. Não adianta a gente ouvir a palavra e não praticarmos, ou não ouvir e tamparmos os nossos ouvidos, não queremos ouvir. Deus continua falando conosco. Deus vai estar sempre falando conosco. E Deus é a fonte de água viva. E a água viva de Deus, ela faz com que nós nos transformemos. E o que sai da nossa boca é bom e é agradável. E essa que é a profecia que vai transformar cada um de vocês. Façam, coloquem em prática e vocês vão ver essa profecia se realizar na vida de todos vocês. Assim como ela se realizará na minha vida também.
Ouça a palavra. Ouça o que Deus tem para dizer para vocês. Dê ouvido a Deus e coloque a sua palavra em prática. Jesus Cristo colocou uma fala para os seus discípulos. Os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática e as praticam. A palavra é o nosso Deus, é bondade, é benignidade. Que saiam da boca de vocês palavras boas, palavras que vão edificar o seu próximo e vai edificar a si próprio. Que vocês fiquem calados se vocês não tiverem palavras boas, palavras de benignidade para poder falar para o seu próximo. Agora, se vocês estão cheios de bondade, estão com o coração cheios de palavras boas, que Deus derramou sobre vocês, transmitam e preguem e falem e digam e bendigam, porque essa vai ser a diferença sua para aquele que ainda está precisando da palavra. E ele vai enxergar em você essa transformação e vai fazer essa profecia se concretizar o mais rápido possível. Foi isso que Jesus Cristo mostrou aqui na terra. Jesus Cristo foi o Verbo e o Verbo se transformou em homem. E o homem veio e pregou que a bondade aqui na terra, pregou a benevolência. Jesus Cristo praticou a palavra de Deus, do Deus vivo. E a palavra do Deus vivo está em todas as nossas bocas. Todos nós com ações, vocês precisam praticar e precisam ouvir a palavra. Quando falam para vocês de ouvirem a palavra, vocês acham que a palavra é só aquela que está nos livros, no livro da Bíblia. Não, Deus fala com vocês hoje, no dia a dia, pessoalmente. Ele fala também pela Bíblia, mas ele vem falando com vocês assim pessoalmente. Ele fala com vocês em oração, ele fala conosco de todas as formas. Nós precisamos escutar. E ele não pede para que você abaixe até o chão para escutar como se fosse uma formiga. Deus quer você na postura que você está, como imagem e semelhança dele. E assim ele te trata com todo respeito e derrama a bênção dele, que é a boa palavra para você escutar e a praticar. Glória a Deus, meus amados.